Bom, neste vídeo então vamos fazer o seguimento, ou no seguimento daquilo que vem no outro, que será então criar regras em NAT no pfSense, por forma a que um cliente que se apresente na porta WAN do firewall seja encaminhado então para o serviço HTTP que teremos num servidor que está na zona Orange. Vamos também então falar aqui sobre alias e realmente o pfSense tem muitas vantagens nesse termo. Portanto, neste momento, portanto, já verificamos que temos o servidor a trabalhar na porta 10.10.10.1. Vamos agora fazer e começar então a criar estas regras. Portanto, com esta interface nova, nós temos aqui, portanto, na firewall, temos então a possibilidade de criar os aliases e, portanto, em termos de alias, podemos criar uma por IP, por exemplo. Vamos então fazer add. Podemos então dizer que seria o serve CentOS DMZ, um servidor que está na DMZ, será então servidor de serviços para o exterior, ok? Será então um tipo, este neste momento será então um host, nós poderíamos então criar, portanto, em termos dos alias para networks, ports, e já vamos criar aqui, por exemplo, também para as portas, URLs, etc. Vamos então dar o IP, portanto, o IP que ele tem neste momento é o 10.10.1 e está então com 32, tem então 32 bits para ser realmente a interface do próprio firewall e criamos então aqui este alias. Fazemos então o apply do alias e agora vamos também identificar aqui para as portas. Nas portas nós podemos então associar um alias, seria então, por exemplo, HTTP. Isto normalmente está conhecido, mas poderia ser então uma porta completamente desconhecida. A descrição será então porta acesso HTTP normal. Portanto, isto é quase um contrassenso nós estarmos a fazer isto, mas será então para a porta 80. Então, qual é que é o endereço da porta? O endereço da porta será então no porto 80. Ok? Temos que utilizar então aqui HTTP, tem que ser outro nome, HTTP DMZ, por exemplo, e fazemos então agora aqui, porque a palavra está então já reservada. Portanto, criamos então dois alias, o HTTP DMZ e também para as portas. Agora, nesta situação, temos então que ver que IPs é que o computador contém. Portanto, neste momento, eu vou aumentar, vou colocar Ctrl C, por isto um bocadinho mais maior, grande. Portanto, neste momento, o pfSense está então com o IP que é fornecido pelo VirtualBox, portanto, que é aquele que é por defeito, em termos de NAT. Temos então que configurar e colocar para que ele trabalhe, se não temos que passar também pelo NAT do VirtualBox e não deve ser feito. Então vamos colocá-lo então numa rede e depois vamos então fazer portanto, a configuração e vamos colocar então a placa, neste caso a placa em modo bridge. Passamos então a placa que está em NAT, passamos então para Bridge Adapter, dizemos então que é para o ETH0. E agora, se viermos então 8 if config EM0, que é então a interface, ele neste momento já ganhou o IP 192.168.250.106. Portanto, já temos este é o IP então da WAN do pfSense e, portanto, vamos então, quando fizermos agora aqui o pedido virá então contra esse IP 192, vou aqui escrever para não me esquecer, 192.168.250.106 e, portanto, é contra este IP que nós temos agora que enviar os pedidos. Obviamente, se tivéssemos aqui um servidor DNS para resolver, portanto, nem sequer utilizávamos então o IP para acesso à página. Portanto, mas neste momento aquilo que nos importa saber é como é possível criar então regras aqui no NAT para que o pedido chegando então a este IP e no porto 80 seja encaminhado diretamente para o servidor e, portanto, no fundo, realizar aquilo que toda a gente pretende, ou seja, ter o servidor cá fora, um servidor, portanto, para o exterior. Portanto, neste caso, temos que vir então aqui às regras, vamos então ao firewall. Como
o pfSense trabalha normalmente e está a trabalhar como NAT, vamos então criar uma regra de port forward no próprio pfSense. Vamos então fazer add. Vamos então dizer que o acesso de onde vem é então da one, é lá que é originário, esse mesmo pedido. O protocolo é TCP. E depois o destination será então o destination one address, portanto é o interface que ele tem, portanto será então o 10, o 192, 168, 250, 106, e ele vai então vai redirecionar para outro pedido. Para já, nós aqui em termos da porta, poderíamos também definir qual era a porta. E aqui nós tínhamos HTTP DMZ. Portanto, podíamos desde logo definir, uma vez que o pedido, quando surgir aqui no servidor, vem normalmente para o porto 80, portanto podemos então indicar que o pedido virá para o porto 80, se vier para o porto 80 vai então ser colocado neste servidor. Portanto, do porto 80, aqui também HTTP, ou então, da forma mais simples, aquele que já está pré-definido, e a razão pelo qual nós não poderíamos criar um alias com HTTP, dizemos então que vem do HTTP para o HTTP. E agora, no redirect IP address, nós podemos agora dizer que seria então o servidor CentOS. Portanto, aqui poderíamos colocar o IP 10.10.10.1 ou então colocar desculpem, o alias, portanto, server CentOS DMZ. E é para aqui então que ele vai então dirigir, encaminhar os pedidos que chegam. A porta, neste momento, poderia ser outra, mas pode então ser o HTTP e ou então, neste caso, no caso do custom, nós tínhamos o HTTP DMZ, portanto, no fundo será de 80 para 80, mas só para percebermos a utilização então do alias, já vamos alterar. A descrição será então regra, portanto, permite ou encaminha pedidos one para Orange e, portanto, one HTTP para Orange HTTP, portanto, no fundo ao mesmo porto. Utiliza logo o NAT Reflection e vai criar desde logo esta regra. Agora já não é possível vermos, porque senão ele sai aqui do local, mas ele vai criar logo esta regra, portanto, associada à porta one. Vamos então fazer save, fazer apply, e portanto tivemos a configurar firewall NAT port forward. Se viermos agora aqui ao rules, nas regras, se viermos aqui à one, temos então aqui a regra que foi então criada. Portanto, ele aceita IPv4, TCP, de qualquer IP, de qualquer rede, com qualquer porta, com destino ao 10 e, portanto, ele depois vai então utilizar a porta para onde vai, será então para a DMZ. Tem o gateway, queue e temos aqui também a descrição desta mesma regra. Vamos agora fazer o seguinte, vamos pegar então aqui nesta mesma máquina, eles têm a placa green, vamos colocar na red, vamos ativar e vamos desativar esta outra. Vamos então ver qual o IP que temos de ter, portanto vamos ter um IP dentro da mesma gama, portanto um 192, aqui está 192, 168, 74, portanto é este IP, e portanto neste momento, se viermos aqui, vamos limpar aqui a cache, portanto do browser, se nós então agora neste momento fizermos então o 192, 168.250.106, que é o IP portanto, do servidor, se fizermos então Enter, ele automaticamente encaminha. Portanto, nós estamos a fazer o pedido, neste momento aquilo que está a acontecer é que estamos a fazer o pedido para o IP da porta one, mas como o pedido está então a ser efetuado no porto 80, estamos a trabalhar em HTTP normal, chega então ao firewall e o firewall, através desta regra, vai então encaminhar diretamente para este servidor e depois dá então a resposta. Outra situação que pode também ocorrer é que, e já agora vamos aproveitar, fazer aqui o seguinte. Muitas das vezes os serviços dentro destas zonas não estão a trabalhar nos portos, portanto, normais ou habituais. Portanto, podem funcionar em portos distintos. Então, vamos neste momento alterar o funcionamento deste servidor
portanto, que está aqui na zona Orange, para funcionar, por exemplo, no porto 8080. Isso, nós podemos fazer isto rapidamente, portanto, podemos ver através do netstat que ele está a trabalhar neste momento e a escutar no porto 80. Vamos alterar HTTP, nós temos o virtual host, isto é no conf, temos no virtual host, temos então a escutar no porto 80, temos aqui o virtual host, e agora vamos supor que ele vai então escutar no porto 8080. Não esquecer também de pesquisar ports, não é? Acho que é o ports, não é ports. Listen, obrigado, às vezes esqueço-me disto. Listen, portanto aqui no listen temos então que acrescentar mais uma linha, já agora, vamos só acrescentar aqui mais uma linha para ele escutar também no porto 8080. WQ, não esquecer também a nível do firewall, que ele agora vai escutar noutro porto, portanto... E portanto, vamos deixar aquela porta aberta. Pode-nos fazer falta, mas porque vamos depois fazer outra coisa. Vamos só dizer que esta porta, neste momento, ele vai então escutar na porta 8080 também. Restart, portanto, e também service HTTPD restart. E portanto, neste momento, se fizermos então o netstat à porta 80, verificamos agora que ele está a escutar na porta 8080. Quer isto dizer, também internamente podemos e devemos testar. Vamos aqui limpar só aqui a cache. Testar sempre internamente e portanto, neste momento, vamos abrir mais uma página. Limpar e portanto será então o 10.10.10.1 porta 8080 e portanto está a escutar, ele já não está a trabalhar na porta 80. Se limparmos a cache ele já não tem nada, portanto por defeito ele vem para a página do CentOS, portanto da página do Apache, portanto ele está a escutar na porta 80 e agora vamos então agora alterar as regras. Portanto, neste momento, este servidor está a escutar não na porta 80, mas sim na porta 8080. Okay? Portanto, é onde ele está a escutar, é na porta 80. Aliás, se viermos agora aqui ao cliente, enquanto o cliente está no exterior, por assim dizer, se fizermos F5, refresh, vamos então verificar que ele neste momento está a apresentar a página por defeito, que está então no Apache. Se fizermos porta 8080, neste momento ainda não temos redirecionamento para outras portas. Então o que é que vamos fazer? Vamos ter que alterar, vamos ativar esta, vamos desativar esta e, portanto, aquilo que vamos agora ter que fazer é alterar a regra e dizer que se o pedido chegar aqui na porta 80 vai ser encaminhado para a porta 8080. Então, em termos de funcionalidades, aquilo que podemos fazer será o seguinte... Está aqui. Portanto, em termos, por exemplo, das regras, vamos aqui aos alias, nós temos então esta regra em termos de portas, onde temos a porta 80, que não seria necessária, mas vamos então adicionar outra porta. Então dizemos, por exemplo, HTTP 8080. HTTP 8080. Descrição, porta alterada para servidor na DMZ. Okay? O address então vai então ser a porta 8080. Ops, isto é um 8 a mais. Fazemos save, apply. Portanto, neste momento temos mais esta informação. E se viermos agora aqui às regras, a nível do NAT, nós temos então aqui a regra e tínhamos então a regra cujo pedido tinha então sido para a one address, portanto o IP do pfSense, para a porta 80 e ele estava então a encaminhar. Nós podemos, neste caso, vamos copiar este mesmo pedido e então dizemos tudo aquilo que vier da one para o one address, destination port range. Podemos vir então aqui para o custom, aqui other, portanto aqui era HTTP 8080 e other também HTTP 8080. Portanto, se o pedido
melhor, vamos fazer o seguinte, portanto, o pedido 80 vem para aqui e o pedido 8080 vem também para aqui, sim. Portanto, vamos ter então dois serviços aqui a funcionar. Portanto, ele encaminha para aqui e vai então redirecionar para, neste caso, HTTP 8080. Encaminha pedidos HTTP 8080 para Orange 8080. No fundo, portanto, ele está a utilizar a mesma porta. Fazer save, portanto, neste momento temos então já duas regras, apply changes, e vamos colocar novamente o servidor na zona red, o servidor, aliás, o cliente na zona red, vamos desativar a green, vamos verificar os IPs que temos, ipconfig/all, portanto, neste momento estamos então na zona red outra vez, portanto, na one, ou simular a one, vamos fazer a limpeza aqui das páginas, limpar dados de navegação e agora vamos então aceder 192.168.250.106. Portanto, se não dissermos nada, ele vai para a porta por defeito do Apache. Portanto, foi pedido na porta 80. Entretanto, se fizermos o mesmo pedido, mas para a porta 8080, ele então vai encaminhar para outra porta. E, portanto, com isto é possível nós estarmos então a fazer o encaminhamento. Neste momento até fizemos exatamente para a mesma porta, mas o pedido aqui poderia surgir num outro porto qualquer e ser encaminhado para o porto 8080, portanto, consoante aquilo que pretendemos. Portanto, isto tanto funciona para serviço HTTP como e também para qualquer outro serviço que tenhamos a funcionar na zona DMZ. E penso que já chega agora para o vídeo.